Olá! Nós vamos estar apresentando agora o nosso trabalho sobre o manejo de pragas na cultura do arroz, referente à disciplina de Fitotecnia 2. O grupo é composto pela Ana Luísa, pela Elaine Silva, pela Lohane Moreira, por mim, Renata Lopes, e pela Suzana Barros. Então, eu vou estar dando início ao nosso trabalho falando um pouco sobre o percevejo do colmo, que tem o nome científico de Tibrácula bativentris. Esse é o percevejo que ele é uma das principais pragas que ocorre na cultura do arroz. Ele pode ocorrer desde o início da fase vegetativa até a fase reprodutiva, porém, os seus maiores danos ocorrem na fase reprodutiva. Quando o percevejo ele introduz o aparelho bucal dele nas plantas do arroz, ele vai estar sugando a seiva e ao mesmo tempo ele vai injetar algumas toxinas que vão necrosar essa área da planta. Essa área necrosada ela vai impossibilitar que ocorra a passagem de nutrientes. É, com esse obstáculo que a planta terá, vai ocorrer alguns danos à planta. Por exemplo, na fase vegetativa, vai ocorrer o coração morto do colmo, que é quando não vai passar os nutrientes, né? Aí vai ocorrer a morte da folha central. E na fase reprodutiva vai ocorrer a malformação das panículas. E essas panículas elas vão apresentar uma cor branca. Porém, esse percevejo ele não vai apresentar danos diretamente no grão. Ele só vai diminuir a área fotossintética da planta e vai acarretar uma redução na produtividade da cultura. Esses sintomas eles vão aparecer de 24 a 48 horas após a picada do percevejo e é bem característico os sintomas que vai ocorrer na planta. O controle do percevejo do colmo, ele é recomendado quando estiver de 0,8 a 1 percevejo por metro quadrado na lavoura. Daí o produtor já pode entrar com o controle. O controle ele pode ser químico e ele pode ser biológico. O controle químico ele é mais utilizado é, quando já está muito infestado já a lavoura, a praga na lavoura, porque o inseticida químico ele é um produto mais de choque, né? E os principais ingredientes ativos dos produtos que podem ser utilizados para esse percevejo, é o lambda-celotrina, o acetamiprid, o bifentrino, o tiamectosan e entre outros ingredientes ativos. No controle biológico, já está sendo utilizado o fungo metarrísio, Metarrhiza anisopliae, que ele vai estar parasitando esse percevejo e vai estar ajudando no controle dele. E também está sendo utilizado também a Vespa Telenomus podice, que ele também ele vai parasitar os ovos do percevejo e vai ajudar no controle do percevejo na lavoura. Outra praga de grande importância na cultura do arroz é a lagarta desfolhadora, que é a Spodoptera frugiperda. Ela causa mais danos no início da fase vegetativa, que é o período mais crítico, porque as lagartas elas vão se alimentar das folhas e vai acabar, consequentemente, vai acabar destruindo a lavoura. A Spodoptera frugiperda, ela é considerada uma espécie polífaga. O que é essa espécie polífaga? Ela acaba atacando muitas espécies, como o milho, trigo, a soja, o tomate, o algodão, entre outras culturas. Ou seja, ela sempre está na lavoura, né, presente na lavoura. E essa característica dela é o que pode mais ocasionar os danos econômicos para os produtores, porque é uma praga que sempre tem que estar realizando o controle dela. Porém, hoje em dia tem várias tecnologias para realizar o controle dessa praga, como é muito utilizado muito inseticida biológico, inseticida químico, também tem muitas tecnologias como as transgenias.
O controle químico dela pode ser realizado com produtos que têm o ingrediente ativo de a base de clorantraniliprole, lambda-celotrina, espinoside, metaflumizone. é, e o controle biológico pode ser feito principalmente utilizando o Bacillus thuringiensis, que é a principal bactéria que é utilizada no controle dessa lagarta. Bom, a próxima praga que eu vou estar falando é o gorgulho aquático, que tem o nome científico de Oryzopagos oryzae. Ela é uma praga, é uma das principais pragas do arroz também, só que ela é considerada das principais pragas do arroz irrigado ou do arroz por inundação. Por quê? Porque essa praga, ela necessariamente a infestação dela ocorre mais, ela necessita mais de uma grande quantidade de água para sobreviver e, consequentemente, ela vai atacando mais esse tipo de manejo. Essa praga ela pode estar ocorrendo, ela pode ocasionar danos em todas as suas fases. Na fase adulta, ela pode destruir as plântulas e também no arroz que está para germinar, que é o arroz pré-germinado. Porém, a fase que ela ocorre mais danos na planta é na fase larval, que ela é conhecida como a bicheira da raiz. Nessa fase larval dela, ela vai estar causando muitos prejuízos no arroz. Os maiores prejuízos do arroz, né, em relação a dessa praga é quando ela está na fase larval, porque ela pode danificar o sistema radicular das plantas. E quando a plântula está pequena ainda, ela está na fase de plântula, ou planta só que pequena ainda, ela vai estar muito suscetível a essa praga, porque ela não vai ter a defesa dela totalmente pronta já, né? Os sintomas típicos da planta quando ela está sofrendo o ataque dessa praga é que ela vai ter o tamanho reduzido, ela vai ter as folhas dela vai ter uma coloração verde clara, meio amarelada, e as plantas quando for tentar arrancar ela, elas vão ser facilmente arrancadas, porque o sistema radicular dela não vai estar totalmente desenvolvido, por conta da praga, né, de impedir a passagem de nutrientes, a absorção de nutrientes. O controle dessa praga ele deve ser realizado antes da semeadura. Deve pegar o histórico da área e ver qual foi o nível de infestação dos anos anteriores para não ocorrer dessa praga já estar presente no solo quando for semeado o arroz novamente. Ou seja, é um controle preventivo da bicheira, né? Que a bicheira é o que vai causar maiores danos. E o controle químico ele pode ser realizado com produtos à base de tiametoxan, clorantraniliprole, fipronil e beta-cifultrina, e entre outros ingredientes ativos recomendados para cultura e para praga. Percevejo dos grãos, tem nome científico Oebalus poecilus. Esse percevejo, ele é um dos principais percevejos que causam prejuízos em grandes culturas, mas principalmente no arroz. Ele pode ser encontrado em regiões de arroz de várzea e também nas regiões que produzem o arroz de terras altas. Essa praga, ela vai iniciar o ciclo dela quando a lavoura de arroz ela for reinstalada, principalmente quando tiver a presença do capim-arroz, porque esse percevejo ele vai se hospedar nas flores do capim-arroz e vai se desenvolver ali. Quando o arroz ele já estiver instalado no campo e tiver já com as panículas, quando ele estiver começando a encher os grãos, quando surgir os primeiros grãos leitosos, esse percevejo ele vai migrar dessa daninha, que é o capim-arroz, para o arroz. Nisso, vai reunir enxames desse percevejo nas panículas e vai ficar totalmente coberto a panícula dessa praga, de se alimentando. Esse percevejo ele pode causar danos tanto no começo da fase reprodutiva quanto no final. No começo, quando tiver esse ataque dessa praga, vai ocasionar os grãos xoxos, né? Porque
Quando tiver já o começo do grão leitoso e essa praga for sugar os nutrientes, o grão ele não vai ser preenchido e quando ocorrer esse ataque dessa praga no final mais para o final da fase reprodutiva, vai ocasionar algumas manchas pretas, umas pintas pretas no grão, que vai ocasionar diretamente dano direto no grão, né? E também quando ele pode deixar o grão xoxo, enfraquecido, e na hora do beneficiamento vai facilitar que ocorra a quebra do produto. O controle dessa praga pode ser realizado com os inseticidas químicos, com ingrediente ativo à base de acetamiprid, lambda-celotrina, tiamectoxam, etofeproxy, e entre outros ingredientes ativos. Bronca do colo, que é ocasionada pela lagarta Elasmopalpus lignocelos. A Elasmopalpus lignocelos é uma praga também, é uma praga polífiga, que também pode ocasionar danos nas culturas de algodão, amendoim, aveia, feijão, soja, milho e também no arroz, que é, que é o nosso foco. Essa praga, quando ela está no seu estágio adulto, elas são algumas mariposas pequenas que medem cerca de 8 a 10 milímetros, só que os seus danos ocorrem principalmente quando ela está na fase de larva, que é quando elas vão perfurar o colmo, né, pela base da planta e vai ocasionar o sintoma de coração morto, que daí vai inibir a absorção de nutrientes da planta e vai afetar diretamente na produtividade. O arroz é suscetível principalmente nos primeiros 20 dias, que é quando ele está bem mais suscetível ao ataque da praga, e pode ocasionar danos maiores nessa fase, né? A lagarta Elasmopalpus, ela ocorre principalmente em regiões de que tem alguns períodos de seca, que vai desenvolver o seu desenvolvimento, né? Também os danos ocorrem principalmente em solos que são bem drenados, são leves, e a incidência dela ela diminui quando o produtor opta pelo plantio direto. O controle ele é recomendado tanto no tratamento de sementes como depois na pulverização e é principalmente utilizado os produtos à base de acefato, de acetamiprid, tiamectoxam, fipronil, abamectina, clorpirifos e entre outros. Vou estar falando agora sobre os cupins risófagos. Os cupins risófagos, eles são pertencentes aos gêneros dos sintermes, cornitermes e procornitermes. Porém, na cultura do arroz, o que causa mais danos é o gênero do procornitermes. Ele causa danos principalmente o arroz que ele é implantado no sequeiro, cultivado em solos profundos e também bem drenados. O hábito dos cupins são hábitos subterrâneos, podendo ocasionar muitos danos, principalmente por conta de afetar diretamente a raiz, né, da cultura. O ataque no arroz vai ocorrer principalmente na germinação das sementes, que vai causar uma desformidade na lavoura. As raízes, elas, como eu disse, elas vão ser atacadas e pode ser que ocorra a morte das plantas. Nisso pode ocorrer algumas manchas na lavoura ou algumas fileiras, vai ter algumas plantas tombadas, ou nem vai ter planta germinada, né? E também pode ocasionar um amarelecimento das folhas das plantas e um enrolamento dessas folhas. Ele é uma praga que ele tem um difícil controle na lavoura, quando ele já está infestado na lavoura. E os inseticidas que são mais utilizados são utilizados no suco, né, por conta de já, quando ocorrer já a semeadura, já ter um pouco mais de proteção, ou também no tratamento de sementes.
Os principais ingredientes ativos utilizados no controle dos cupins são os à base de tiamectoxam, o metaflumisônio, o fipronil, o piraclostrobina, o tiofanato metílico e entre outros ingredientes ativos. Vou estar falando agora um pouquinho sobre a cigarrinha das pastagens. A cigarrinha das pastagens também é uma das principais pragas das gramíneas, principalmente das pastagens e do milho e também do arroz, né, que é a nossa cultura de interesse aqui. Essa é uma praga que ela pode ocasionar danos tanto no começo da fase vegetativa até o final da fase reprodutiva, mas o momento que ela ocasiona mais danos, que ela pode ser mais severa, é no início da fase vegetativa, porque a planta ela vai estar mais sensível, né? Ela vai estar mais suscetível. Então ela pode sofrer mais com o ataque dessas pragas. Os danos que são causados pela essa praga são folhas amarelas ou marrons. Pode ocorrer também aparecimento de faixas brancas e pontas murchas dessas folhas esse amarelecimento, essas faixas brancas, essas pontas murchas, elas vão prejudicar na fotossíntese, o que vai prejudicar na absorção de nutrientes, no enchimento de grãos e vai acabar afetando na produtividade da cultura. Essa praga também ela pode ocasionar uma seca nas folhas e ocorrer também a morte das plantas. A cigarrinha ela é uma praga que ela vai desenvolver principalmente nos pastos e vai migrar para as lavouras de arroz. E devido a essa característica dela, é recomendado que o cultivo de arroz seja feito distante das áreas que são voltadas para a pastagem. O controle da cigarrinha das pastagens pode ser realizado com tratamento de semente e inseticidas sistêmicos e também controle biológico. Os inseticidas químicos podem ser utilizados acetamiprid, o tiamectoxam e entre outros. E no controle biológico é muito utilizado os fungos Metarrhizium anisopliae e a Beauveria baciana, que os dois fungos eles vão parasitar essas cigarrinhas e vai realizar um controle muito eficiente nessa praga. Olá! Agora eu, Lohane, vou estar dando continuidade à apresentação, falando agora sobre a praga broca do como, cujo nome científico é Diatreia saccharialis. Esta praga é considerada uma das principais pragas da cultura da cana-de-açúcar e também do arroz. No entanto, pode atacar outras culturas com importância econômica, como o milho e o sorgo. Essa diversidade de hospedeiros vai facilitar, então, a permanência da praga nas lavouras e também a sua disseminação. Logo, para o monitoramento, o número de amostras e o tamanho de área de coleta vão determinar a eficiência deste método. Quanto mais amostras estiver, maior será a precisão. As amostras devem ser obtidas em pontos ao acaso, percorrendo a lavoura em sentido transversal, e também recomenda-se a realização de no mínimo 20 amostras a 30 amostras, iniciando assim, então, a 10 metros das bordas da lavoura e se analisando em média 10 colmos por ponto. E esta praga, pelo hábito de permanecer no interior da planta, os sintomas acabam sendo bem observados quando já ocorreram os danos. E isso é um ponto muito ruim, porque a cultura já está danificada. Muitas vezes também são confundidos com os causados pelo percevejo do como. No caso do ataque pela broca, o sintoma pode ser identificado pela ocorrência de um orifício e geralmente pela presença de resíduos da lagarta, como nós podemos ver na imagem. As lagartas de primeiro insta ficam sobre a bainha das folhas, causando o amarelecimento da parte externa.
Porém, o ataque das lagartas aos colmos na fase vegetativa geralmente começam a partir de 30 dias após o início da irrigação, causando assim a morte da folha central, que é um sintoma bem conhecido como coração morto. Essas partes das plantas, se forem puxadas, soltam com maior facilidade. No estágio de emissão da panícula pela penetração de lagartas pequenas no internode superior, ocorre então o secamento parcial ou total das panículas, com o sintoma conhecido como panículas brancas. As lagartas também podem deixar os colmos e atacarem outras plantas próximas, então o agricultor deve ter muita atenção à região próxima ali. Agora eu vou estar falando sobre a lagarta do trigo, cujo nome científico é Pseudaletia. É a principal praga desfolhadora da cultura do trigo e uma das principais pragas da cultura do arroz, que é a cultura que nós estamos apresentando. As lagartas alimentam-se então durante a noite ou dias nublados. Na presença de sol, elas possuem o hábito de se protegerem na base das plantas, sob as folhas secas. Quando não há mais alimento, migram para outras lavouras em grupos, sendo por essa razão confundidas também com a lagarta militar. Devido ao hábito de postura aglomerada e preferência por áreas com plantas acamadas ou com maior vigor vegetativo, as lagartas causam danos iniciais em pequenas áreas na lavoura. Em alguns anos, ocorrerem de forma generalizada nas lavouras, causando assim danos severos em cereais, pastagens também de gramíneas e milho. Essas lagartas também podem consumir o limbo foliar, arista e espigueta, permanecendo assim algumas vezes somente o colmo e a parte de raquis das plantas. Logo na fase de maturação, é comum observarem as espigas dos afilhos, mais atrasados, cortadas e caídas no solo, que é um sintoma bem característico dessa lagarta. Pode atacar na fase de emergência, causando desfolhamento e até a morte de plântulas. Durante o dia, as lagartas se protegem sob torrões ou palha, dificultando assim em muito o controle com inseticidas. Logo, falando agora sobre o controle, o melhor efeito no controle dessas lagartas com inseticidas é obtido quando se dá a ingestão do produto com a folha, e não pela ação de contato sobre as lagartas. Sugere-se então o início da aplicação de inseticidas nos focos e quando ainda existirem folhas verdes nas plantas que elas ocasionam danos. O cascudo preto, cujo nome científico é Eueufeula humilis, ocasiona prejuízos na cultura do arroz e da cana-de-açúcar. No arroz irrigado, o ataque deste inseto se dá no período que antecede a entrada de água na lavoura. Suas larvas são conhecidas também como pão de galinha ou coró, popularmente. Alimentam-se então da matéria orgânica e raízes, podendo provocar o definhamento, que é o amarelecimento da planta, ou até mesmo a morte de plantas. O ataque de adultos caracteriza-se, então, pela destruição da base das plantas no período pré-inundação. Considerado uma praga adulta, este inseto tem assumido maior importância econômica na região do Rio Grande do Sul e também nos estados de Tocantins e na região central do Brasil. Na cultura do arroz, então, o controle curativo deste inseto é ineficiente, por meio de inseticidas, sendo eles granulados ou líquidos. O cascudo preto, que chega nas lavouras de arroz, tem origem em áreas secas, vizinhas, onde a maior das suas vezes é por gramíneas, que está ali próximo, principalmente os potreiros. Isto porque dificilmente se estabelecem populações residentes nas lavouras, devido à inundação periódica dos quadros, como nós podemos ver na imagem. Este inseto tem boa capacidade e altura de voo, podendo permanecer então grandes distâncias durante a noite. O ciclo de vida é anual e ocorre durante a primavera e o verão.
Logo, gente, em campo normalmente há duas gerações de adultos, uma remanescente do ano anterior e outra gerada no ano em curso, que é em meados de verão ali. Surtos primaverais de cascudo preto são controlados com a inundação das lavouras. Em áreas com histórico de ocorrência frequente da praga, deve-se então semear sementes tratadas com inseticidas. Os inseticidas registrados para o controle da bicheira de raiz, por tratamento de sementes, têm efeito sobre o cascudo também, que é um ponto bem importante. Além de reduzir, afetar uma praga, também afeta a outra. Ainda assim, é difícil o controle do inseto depois dele instalado no solo, gente. O controle, então, deve se desencadear aplicações com inseticidas específicos registrados para as culturas, de maneira preventiva nos sulcos de plantio. Como nós podemos ver na imagem, então, as fases de desenvolvimento do cascudo preto, o A é adulto, o B, ovos no solo, o C, larvas do tipo coró, danos do cascudo preto, a D, adulto rodeando a base da planta, né, para ocasionar danos. E a E, com o perfilhos secando. A F, a planta morta na lavoura, ocasionando assim a baixa produtividade. A praga curuquerê dos capinzais, também conhecida como lagarta dos capinzais, cujo nome científico é Mossis latipes, atua em diversas culturas de importância econômica, causando assim prejuízos tanto em amendoim, arroz, que é a nossa cultura apresentada, aveia, cevada, milho, soja. Então são muitas culturas que esta praga ocasiona danos. Em determinados locais, pode ocorrer alta infestação da praga, demandando assim então o controle imediato para evitar a elevada perda no rendimento de grãos. Os danos que esta praga ocasiona é a infestação inicia em capinzais localizados no entorno das lavouras, passando a migração das lagartas para o milharal ou para a lavoura de arroz, no momento em que ocorre a intensificação da competição por alimentos. A lagarta ataca, então, as folhas, deixando somente a nervura central. Vistorias frequentes em áreas vizinhas de pastagens são necessárias na fase de desenvolvimento vegetativo da lavoura de arroz para evitar infestações. O controle, então, se dá normalmente. A infestação inicia pelas bordas da lavoura, sendo bastante eficiente o controle químico localizado sobre as áreas infestadas próximas à lavoura. A lagarta é bastante sensível à maioria dos inseticidas recomendados para também a lagarta do cartucho, podendo assim ser aplicar o inseticida tanto por pulverização convencional, por via água de irrigação, por aspersão, usar produtos então registrados para as culturas. O pulgão, cujo nome científico é Rofalosifum rufiabdominale, tradicionalmente tem sido referido como a praga da cultura do arroz de sequeiro, nas regiões sudeste e central do Brasil. Logo em arroz irrigado, no Rio Grande do Sul, o pulgão tem sido mais frequentemente instalado em lavouras da região da fronteira oeste, onde nos últimos 5 anos os índices de infestação têm aumentado, principalmente após o advento do cultivo sobre as taipas, onde as plantas são mais danificadas pelo inseto. Então, além de ocasionar danos na cultura do arroz de sequeiro, também ocasiona danos na cultura do arroz irrigado. Um exemplo dos danos causados foi no município de Dom Pedrito, causando assim danos severos em 290 hectares de arroz. E segundo informações e pesquisas realizadas, o pulgão de raiz atacou plantas recém-emergidas, reduzindo cerca de 45% a população destas.
E antes então de infestar plantas de arroz, o pulgão da raiz se alimenta e reproduz em plantas daninhas, uma informação muito importante, e outras gramíneas também. Contudo, permanecendo exposto à ação de inimigos naturais que podem reduzir a sua população, no período que antecede a inundação dos arrozais, o pulgão passa a alimentar-se dos colmos e raízes das plantas do arroz, próximo ao nível do solo. As plantas atacadas amarelecem, elas vão murcharem e posteriormente morrerem. Dependendo do nível de infestação, pode ocorrer redução drástica da população de plantas, comprometendo assim o estabelecimento da cultura do arroz na área. A pulga da folha, cujo nome científico é Chaetochnema, o adulto deste inseto caracteriza-se por saltar ao ser tocado, o qual é observado ao longo dos anos nas áreas de cultivo e a proximidades, com permanência nas lavouras antes da irrigação. As plantas daninhas existentes nas bordas das lavouras são as principais hospedeiras. As plantas atacadas pelo inseto apresentam folhas amareladas e extremidades secas, que com os ventos fendem-se em 2 ou mais segmentos, podendo chegar à morte assim e ocasionar danos à lavoura posteriormente. Os métodos culturais a serem adotados irão reduzir então a infestação através de técnicas e práticas que geralmente de caráter preventivo, desfavoráveis aos insetos, assim sendo, limitando o desenvolvimento e estabelecimento deste inseto na lavoura. As plantas hospedeiras junto aos canais de irrigação, sobre as ruas e nas bordas da lavoura, devem ser cortadas, fazendo com que os insetos fiquem expostos no período da hibernação, quando as condições climáticas são desfavoráveis para estes, porém não devem ser eliminadas totalmente, pois inimigos naturais ali abrigados podem ser afetados, provocando assim uma redução dos mesmos. Deve ser, então, empregado quando a população atingir nível de dano econômico. É importante também que antes da aplicação de inseticidas seja determinada a população de insetos da área, evitando assim o controle indiscriminado ou aplicações sequenciais sem a incidência de elevados níveis de populações dos insetos. Não devem ser aplicados produtos sem registro para a cultura do arroz, sendo assim os produtos atualmente recomendados pela Comissão Técnica do Arroz. Agora, iremos falar sobre as principais pragas do arroz armazenado. A traça dos cereais, cujo nome científico é Citotroga cerealela, são mariposas com 10 mm a 15 mm de envergadura. Os ovos são colocados sobre as sementes, preferentemente naquelas danificadas. O período de ovo à fase adulta dura em média 30 dias. É uma praga que ataca sementes intactas primária, porém afeta mais a superfície de lote de sementes. As larvas destroem então a semente, alterando assim o seu peso e a sua qualidade. Também ataca as farinhas, nas quais se desenvolve, causando assim a deterioração do produto pronto para o consumo. Então, os métodos de controle que se destacam-se são 3. Os inseticidas químicos líquidos, que servem para o tratamento preventivo, o inseticida natural à base de terra, de diatomáceas, que consiste no tratamento preventivo, e o expurgo das sementes, com inseticida fosfina, cuja é um tratamento curativo. E esses 3 métodos podem ser usados isoladamente ou em combinação, com o emprego, então, de mais de um de cada UBS. Vamos falar, então, sobre inseticidas químicos líquidos. Estes, as sementes, após terem sido beneficiadas, expurgadas ou não, podem ser tratadas preventivamente para obter proteção contra o ataque das pragas durante a fase de armazenamento. E se o período assim sendo de armazenagem das sementes
for superior a 60 dias, pode-se então fazer este tratamento químico preventivo, que consiste em uma aplicação de inseticidas líquidos sobre as sementes, na correia transportadora ou na tubulação de fluxo de sementes beneficiada. E tais inseticidas destacam-se, assim sendo, os pirimifos-metil, fenitrotion e também o deltametrin, que são inseticidas aí no mercado atualmente. O inseticida natural à base de terra, de tiametoceas, são os métodos alternativos de controle sendo enfatizados, a fim de reduzir o uso de produtos químicos, diminuírem assim o potencial de exposição humana e reduzir a velocidade e o desenvolvimento da resistência a pragas a inseticidas. E o expurgo das sementes é uma parte de fumigação. O expurgo é uma técnica empregada para eliminar qualquer infestação de pragas em sementes armazenadas mediatamente ou uso de gás. O gorgulhos, cujo nome científico é Citófilos, ocasiona danos na cultura do arroz, aveia, cevada e dentre outras culturas. Podem ocorrer em população junta em massas de grãos, sendo a densidade populacional variável dependendo da região em que ocorre. Os danos, tanto em larvas como os adultos, são prejudiciais e atacam grãos inteiros. Os danos se verificam na redução de peso e na qualidade do grão. Os sintomas mais característicos são buracos com bordas irregulares nos grãos. Tanto larvas como os adultos são prejudiciais e atacam grãos inteiros. Perfuram a casca e provocam depressões na polpa, construindo assim galerias. As lesões nas cascas propiciam então infecções por patógenos oportunistas. No geral, observa-se então redução do peso e na qualidade do grão. Como nós podemos observar assim, os sintomas são bem característicos, como mostrado na imagem. Continuando a falar sobre as pragas que atingem o arroz em armazenamento, vamos falar sobre o furador pequeno dos grãos. O furador pequeno dos grãos é uma das pragas mais visíveis na fase adulta e quando ele possui cerca de 3 a 4 milímetros de comprimento. Os adultos são de coloração marrom ou preto, de forma quase cilíndrica e bem característico. Os ovos das fêmeas são postos de forma isolada ou agrupada no meio da massa dos grãos, então isso faz com que o controle seja muito difícil. E as larvas podem penetrar nos grãos partidos, né, ou perfurados pelo inseto adulto, e a pupa, em estado intermediário entre a larva e a fase adulta, pode ser encontrada tanto dentro dos grãos quanto fora no meio das impurezas. Esse inseto ele pode infestar os grãos desde a lavoura, atacando praticamente todos os cereais, e o arroz descascado ou com casca com defeito. Isso é uma porta de entrada para o inseto. E é severamente atacado pela praga quando em grande quantidade. Pode causar grandes danos, né, quando em grande quantidade. Quanto ao controle desse inseto, que ataca os grãos durante o armazenamento, o produtor ele precisa se precaver antes e a prática que é recomendada é a prática do expurgo no armazém, que tem o fim de eliminar as fases do inseto, né, que vem do campo dentro dos grãos de arroz. E também utiliza-se os defensivos químicos à base de fosfina, que ele é um produto comercial disponível no mercado em 3 formas. A primeira forma é a forma de comprimidos, de 0,6 gramas. A terceira forma é em forma de pastilhas, de 3 gramas, ou em forma de sachês, de 34 gramas.
Esse produto ele libera o gás chamado fosfina e quando em contato com o ar, ele é liberado e acaba matando o inseto. Geralmente a dosagem recomendada desse produto é de 1 comprimido a cada 3 a 4 sacos de 60 quilos de grãos e uma pastilha para cada 15 a 20 sacos. Além da prática do expurgo, que é recomendado, né, para precaver que os armazéns sejam infestados pelo furador pequeno dos grãos, o arroz armazenado ele também preconiza a limpeza dos depósitos antes do armazenamento e é um tratamento periódico com inseticidas nas superfícies internas dos armazéns. Porém, é utilizado pulverizações de produtos químicos à base de malation e deltametrina, perimorfosmetil, e que deve ser sempre feito e quando forem notados, né, a infestação do inseto. Porém, com a recomendação, né, desses produtos, é um problema crucial, porque o consumidor ele está cada vez mais exigente com a parte dos alimentos isentos, né, aos resíduos de pesticida. Então, o produtor que armazena grãos, ele deve estar a par, né, dessa situação. Então, essa situação de resíduos de pesticida, ela induz a prática de armazenagem de atmosfera controlada, o que faz com que dentro do armazém crie um ambiente que não seja favorável para a proliferação do inseto. Agora falando sobre as pragas secundárias, atualmente nos arrozais tem tido alguns insetos fitófagos que são considerados de maneira secundária, que são aqueles insetos ou pequenos animais, né, ou pequenos insetos que têm o poder de causar danos, porém não há uma grande proliferação do inseto que cause um dano considerável, porém em grande quantidade pode ocorrer, né, danos consideráveis à lavoura. O primeiro deles é a paquinha. Os adultos são de coloração marrom escura e podem medir cerca de 25 a 35 milímetros de comprimento. Eles são bem visíveis a olho nu e têm a aparência como se fosse um grilo. Geralmente eles gostam de solos úmidos, então arroz irrigado os arroz irrigados têm sérios problemas com essa praga e eles cavam galerias no solo e se alimentam das raízes. Geralmente no período da noite eles vêm à superfície, se alimentam das raízes do arroz, o que faz com que elimine grande parte do estande, quando em grande população. As fêmeas, elas fazem posturas de 20 a 60 ovos em ninhos subterrâneos, o que acaba sendo muito difícil o seu controle. E o período de incubação dura cerca de 14 a 21 dias, sendo que a fase de ninfa é de aproximadamente 250 dias. Em arroz de várzea, antes da irrigação, ele pode haver um sério comprometimento de estande devido a esse inseto, porque como a sua massa de ovos é dentro do solo, né, e ele fica por baixo do solo, é muito difícil de ser controlado. Então, o que se aconselha? Fazer um revolvimento do solo,
uma rotação de cultura, para poder diminuir a população desse inseto. Falando agora um pouquinho dos gafanhotos, os adultos eles apresentam manchas escuras nas tegmas e coloração acinzentada e podem medir cerca de 35 a 47 milímetros de comprimento e sua fase de vida dura cerca de 210 dias. As fêmeas são maiores que os machos e cada uma pode colocar cerca de 120 a 130 ovos em forma de oocetas, no solo. Os saltões, como são chamados, eles nascem de novembro a dezembro e duram cerca de 121 dias. E os adultos eles surgem em abril a maio e em seguida reúnem em grandes enxames que são cada vez mais crescentes, ou como são chamados de nuvens de gafanhotos, podendo atingir até 30 km de comprimento e de 2,5 km de largura, com 30 metros de altura, pesando cerca de 100 toneladas, equivalente ao que consome a matéria verde por dia. Esta praga ela infesta áreas, paralelas, não tem uma cultura específica e geralmente na região do Mato Grosso e Rondônia é mais presente o ataque desses insetos. Os adultos do gênero Intricata são de coloração marrom e têm de 18 a 20 milímetros de comprimento, e eles se alimentam de folhas e às vezes de grãos de arroz em formação. Esse inseto, na cultura do arroz, ele não causa grandes danos, porém, quando em grande quantidade, quando em enxames, eles podem causar danos consideráveis e até perca total da lavoura. Falando agora um pouco sobre as esperanças, temos o gênero Caulopes, Cuspidata e Oberturi. Esses insetos eles são caracterizados por ter a coloração verde, o corpo alongado e as antenas bem longas. O macho da primeira espécie ele mede cerca de 40 milímetros de comprimento e a fêmea da segunda espécie, da Oberturi, ela apresenta cerca de 38 milímetros de comprimento. Ambos alimentam-se de folhas e às vezes do colmo do arroz, provocando o aparecimento de panículas brancas. Os adultos do gênero Conocéfalos fasciatus, eles medem cerca de 23 milímetros de comprimento e assim como as ninfas, eles são de coloração verde claro, com uma listra escura na cabeça e 2 listras laterais marrom escura no abdômen. Isso que diferencia uma espécie da outra. E estes se alimentam das extremidades das folhas do arroz, deixando somente as nervuras, que ficam com aspecto de fios brancos. As esperanças, elas são bem menos citadas quando se tratam de pragas, porque é um inseto que causa pequenos danos, danos quase insignificantes. Porém, isso não é motivo, para que o produtor ele não se atente à presença do inseto. Porque como o inseto ataca o colmo e ataca a folha, isso pode reduzir a produtividade e a produção da lavoura. Então, o produtor ele sempre tem que estar atento à presença desse inseto e à sua população.
Se for em grande população, tem que haver um método de vir com controle, né, à base de inseticidas, para poder diminuir a população desse inseto. Porém, não é um inseto que causa danos tão significantes à cultura do arroz. Falando um pouquinho agora da tríplice, elas possuem um aparelho bucal raspador-sugador e atacam as larvas, né? O ataque das larvas e dos adultos podem ser nas folhas e causa enrolamento e descoloração, o que causa, né, a coloração branca, amarela ou vermelha. Também pode ocorrer descoloração vermelha nas inflorescências, antes de saírem das bainhas, resultante do ataque dessa praga. Entretanto, é mais comum observar nesse caso a esterilidade de espiguetas. E os ataques subsequentes nas panículas durante o período do florescimento e fertilização, né, contribuem para o chochamento de grãos, o que pode comprometer, né, lá na frente na colheita. Percevejo castanho. As ninfas são de coloração branca e os adultos de coloração marrom clara, medindo cerca de 6 a 8 milímetros de comprimento. E as ninfas e adultos, eles têm hábitos subterrâneos, o que dificulta o seu controle, e sugam a seiva das raízes. A sua presença é notada pelo fato de quando as plantas que estão infestadas são arrancadas, pois elas exalam um odor característico, principalmente durante o período chuvoso, quando os insetos eles estão localizados na superfície do solo. As fêmeas, elas podem ovopositar no solo e podem voar durante a noite e infestar outros locais, o que dificulta mais ainda o controle. O percevejo castanho ele não ataca somente a cultura do arroz, mas também pode atacar a cultura da soja, a cultura do feijão, e ao sugar a seiva das raízes, atrasa o desenvolvimento das plantas, podendo causar amarelecimento nas folhas e até a morte, né, pelo fato da planta não fazer fotossíntese. E esse inseto é mais frequente, né, nas regiões de terra roxa, que eles falam, né, de regiões onde tem uma terra mais argilosa e nos anos chuvosos. Esse inseto é de difícil controle e o controle dele é rotação de cultura e manejo do solo, de preferência, para poder diminuir a sua população. O percevejo da folha, ele pode atacar outras espécies, além do arroz, outras espécies de gramíneas, né, e também plantas daninhas. E os adultos, eles medem cerca de 5 a 7 milímetros de comprimento e tem uma coloração geral preta, com a mancha branca localizada na base da margem anterior do primeiro par de asas. E os ovos, né, das fêmeas em forma de banana e medem cerca de 1,5 milímetro de comprimento, sendo colocados em um número de 5 a 76 ovos, entre o colmo e a bainha das folhas, o que protege bem, né, os ovos. As ninfas, elas apresentam coloração avermelhada, com a cabeça e o pronoto escuro, o que diferencia a fêmea do macho. O período compreendido entre a forma de ovo e a de adulto é de cerca de 16 dias, um período bem curto, por assim dizer, e os adultos e ninfas sugam a seiva, né, o conteúdo celular das folhas de arroz,
causando o aparecimento de estrias esbranquiçadas ao longo de todo ao longo da folha, podendo levar até a morte, o que seca, né? E pode levar à morte. Geralmente esses insetos eles não têm uma grande população, porém quando não controlados, né, no nível de dano correto, pode ocasionar grandes problemas nas lavouras em questão de perca de estande. Agora temos as mormídeas, que apresentam 3 gêneros, que é a mormídia pictiventris, maculata e a notulífera. A primeira espécie, que é a pictiventris, ela apresenta cerca de 8 milímetros, e a maculata e a notulífera apresenta cerca de 7 milímetros de comprimento. São de coloração marrom a preta, e a mormídia notulífera já foi encontrada em grande número entre os colmos de arroz, provocando danos semelhantes às outras pragas que já foi citada, que é depreciação do colmo, né? Se alimentam da seiva, causando uma diminuição no estande da cultura do arroz. As fêmeas de mormídia notulífera, elas duram cerca de 118 dias, e uma fêmea uma semana menos que os machos. Então, os machos eles têm uma capacidade de vida mais duradoura, e passa o período de pré-ovoposição de 17 dias, e pode colocar cerca de 225 ovos em 17 posturas. Então, a cada 17 posturas, elas podem colocar 225 ovos. Então, esse inseto, quando ele se prolifera na lavoura, é muito rápido e em grande quantidade, né? Os ovos, eles têm um período de incubação de 7 dias e o período de ovo adulto de 35 dias, que é geralmente um período curto, né? Quando se diz de período de sobrevivência de insetos. Porém, esse inseto é uma praga secundária na cultura do arroz. Ele é bem difícil de ser encontrado, mas como a sua proliferação é muito grande, né? Ele se prolifera muito rápido, pode ocasionar danos significativos para o produtor. Os percevejos das panículas são considerados uma praga muito importante na cultura do arroz. Temos o Mormídia pictiventris, Mormídia maculata e Mormídia notulífera. Essas espécies mencionadas, elas podem se encontrar tanto no arroz de várzea quanto no arroz de terras altas. Só que é mais frequente encontrar o Mormídia pictiventris no arroz de várzea e o Mormídia maculata no arroz de terras altas. Os adultos eles vão iniciar a atividade na primavera, e quando são perturbados eles vão voar ou vão fingir de cair de morto no sol. Eles têm a capacidade de liberar um fluido, e esse fluido vai ter um cheiro característico de percevejo. Eles afetam a qualidade e a quantidade da produção do arroz e têm sido bastante abundante há alguns anos em grandes áreas, onde as postulas em enxame são indicativas de que há uma população elevada ali. Eles se alimentam de qualquer órgão da parte da planta, introduzindo os estiletes do aparelho bucal nos tecidos. Contudo, o principal prejuízo ele vai ocorrer quando
quando a praga se alimentar das panículas. Ele vai introduzir os estiletes no tecido da panícula e vai se alimentar. Vai secretar 2 tipos de saliva que vai dar a diferentes tipos de danos. Quando ele libera um líquido leitoso, vai ficar totalmente, as panículas vão ficar, as sementes vão ficar totalmente vazias pela alimentação. Ou então elas vão originar grãos atrofiados, como podemos ver nessa imagem que temos aí. Quando o ataque ele vai ocorrer no final do desenvolvimento dos grãos, ele vai formar áreas escuras nas cascas e brancas ou escuras no endospermas. Em volta dos pontos vai ficar a característica que foi perfurada pelos rostros. O problema é que esses danos eles vão causar, fazendo com que na hora que for fazer o beneficiamento do arroz, ele ocorra uma grande quebra e, consequentemente, a perda da qualidade dos grãos. Sobre o percevejo marrom, ele também é uma praga que ataca a panícula e ele é de coloração verde clara ou marrom. As fêmeas adultas vão medir de 10 a 11 milímetros de comprimento e de 7 a 8 milímetros de largura. Já os machos eles vão medir de 9 a 10 milímetros de comprimento, de 6 a 7 milímetros de largura. Essa praga ela tem capacidade de sobreviver cerca de 43 dias sobre a cultura. Como controle por meio de inimigos naturais, temos o parasitóide dos adultos, que é o Eutricopodopsis nitens, que é uma díptera. Temos também os parasitóides de ovos, que são trisoucos, e também temos os trisoucos basalis. Os danos que eles vão causar vão ser muito parecido com os danos dos percevejos citados acima. Os cicatricídeos eles são facilmente encontrados em todas as áreas de produção de arroz no mundo, e algumas espécies elas se apresentam em vários países, e além da importância de causar danos, algumas podem ser transmissoras de viroses em arroz. Os adultos eles medem de 3 a 7 milímetros de comprimento e apresentam diferentes colorações. Em arroz de várzea é mais comum encontrar do gênero Hortênsia, e já em terras altas é mais comum encontrar do gênero Graphocéphala e Balsicuta. As populações desses insetos em arroz de terras altas, elas são geralmente maiores no início e na metade do ciclo da cultura, e elas podem causar amadurecimento e a morte da planta. Já para o arroz de várzea, as populações são em geral maiores no final do afilhamento, onde ocorre o secamento das extremidades das folhas. Quando há altas populações desse inseto, ela está geralmente associada com a grande infestação de plantas daninhas da família das ciperáceas e de folhas largas. Logo, deve-se observar e fazer controle dessas plantas para que reduza a quantidade desses insetos na cultura. Um dos principais inimigos naturais que temos são as aranhas de vários gêneros e várias famílias. Um dos danos é que a ninfa ela vai sugar a seiva das folhas do colmo, vai liberar uma substância açucarada que vai favorecer o desenvolvimento do fungo fumagina. A lagarta-rosca é uma praga que geralmente ataca a cultura no início do desenvolvimento. Os adultos são mariposas de 35 milímetros de envergadura e eles apresentam grande capacidade de postura, sendo que a fêmea pode colocar em média 1.000 ovos. Os principais danos que a lagarta-rosca da lagarta-rosca é que ela vive enterrada sobre os solos e uma pequena profundidade junto com as plântulas. Ela sai à noite e corta essas plântulas rente ao solo. Em plantas mais desenvolvidas, ela pode provocar o sintoma de coração morto ao abrir galerias e vai provocar o perfilamento excessivo, gerando uma touceira. Suas ocorrências ela pode estar associada à presença de planta hospedeira na lavoura antes da semeadura, como língua de vaca e caruru. Para áreas que já tenha o histórico com a incidência da praga, recomendo então o tratamento de semente com inseticida sistêmico e a eliminação antecipada da planta invasora. E
hospedeira, visto que a mariposa ela prefere ovipositar em plantas ou restos culturais ainda verdes. Em áreas menores é recomendado também a distribuição de iscas preparadas à base de farelo, melaço e um inseticida sem odor. A lagarta do cereal ou a lagarta do trigo é uma praga que ocorre durante o ano todo, mas o pico populacional ocorre principalmente no mês de maio. Ele pode ocorrer em diversas culturas, essa praga, e as lagartas elas se alimentam das folhas, podendo destruir completamente. O ataque ele é o importante até o 80º dia da cultura, sendo que os prejuízos eles são sensíveis quando o nível de desfolhas for superior a 30%. Uma forma de controle é realizar pulverização de inseticida específico registrado para a cultura. As lagartas do gênero Nympula, elas são particularmente distintas, pois vivem em ambiente aquático, estando entre os raros representantes da ordem Lepidoptera que se adaptaram para respirar na água através das brânquias. Pode-se observar na lavoura catarinense que as duas mais presentes é a Nympula depunctalis, mais esguias, do que as ninfas indomitalis, que são as duas mais presentes. É uma praga frequente no arroz irrigado no Brasil, principalmente no sistema de cultivo pré-germinado, que predomina principalmente na região de Santa Catarina. Trata-se de um inseto de várzea inundável, originado da Ásia, que provavelmente se instalou no país já nos primórdios do cultivo do arroz na América do Sul. Os adultos são pequenas mariposas brancas com aproximadamente 15 milímetros. Os danos é que elas decepam as pontas das folhas das plantas jovens já no início do perfilhamento ou mesmo antes. Essas folhas ficam como que se fossem cortadas por uma tesoura. Além dos danos, elas se alimentam do tecido da folha, raspando no sentido longitudinal, deixando somente a epiderme inferior, causando um aspecto de rendilhamento esbranquiçado. E quando essa praga está em grande quantidade, ela pode levar até a morte da planta. No entanto, a melhor forma de se observar se a lagarta boiadeira está presente na lavoura, as pontas das folhas cortadas e o fragmento da... Olá pessoal, aqui quem fala é Elaine. Vou estar dando continuidade ao nosso trabalho falando sobre as pragas do arroz e agora falando sobre as pragas secundárias. A praga que eu vou estar mencionando agora é a vaquinha, com o nome científico de Abrótica speciosa. Ela é esse inseto que aparece na primeira imagem, de coloração verde clara, e apresenta 6 manchas castanhas dispostas transversalmente nos élitros. Esse inseto ele se alimenta das folhas e das espiguetas do arroz, onde às vezes ficam presas, e as fêmeas ovipositam no solo próximo das plantas. E as larvas, que são conhecidas como larvas alfinetes, vão se alimentar da raiz. Então, os sintomas de que essa praga está no campo são os danos na folha e também na espigueta do arroz. E também na raiz pode apresentar danos dessa praga. Os danos, como a larva se alimenta das raízes, vai interferir na absorção de nutrientes e de água, e também vai reduzir a sustentação das plantas. O ataque pode ocasionar o acamamento das plantas em situações de ventos fortes e também de alta precipitação. O controle pode ser utilizado quando apresenta excesso ou baixa umidade no solo, vai ser desfavorável a essa larva. Então, o método de preparo do solo vai influenciar bastante a população desse inseto. E a ocorrência dessa larva é bem maior em sistema de plantio direto do que em plantio convencional. No controle biológico, os agentes mais eficientes são os inimigos naturais, Celatória bosque, Centistes ganese e os fungos Beauveria e Metarrhizium. Outro método de controle que é o mais utilizado no Brasil é o emprego de inseticidas químicas aplicados via tratamento de semente. Podem ser granulados ou também pulverizados no suco de plantio. O voador, com o nome científico Ediopalpa green,
São insetos que possuem 7 milímetros de comprimento, sua coloração é azul metálica brilhante e no pronoto é marrom avermelhado. As fêmeas ovipositam nas folhas e as larvas são marrons, onde conservam suas exúrias sobre o corpo e transformam-se em pupas nas próprias folhas. Tanto os adultos como as larvas dessas espécies se alimentam das folhas do arroz, onde deixam-as bastante lesionadas e podendo secar posteriormente, prejudicando então a planta. Na primeira imagem podemos ver os insetos e na segunda a folha de arroz danificada por esse inseto, o Oedeopalpa guirini. Os vagalumes, com o nome científico Conoderus escalaris, são insetos que têm de 10 a 15 milímetros de comprimento e de 4 a 5 milímetros de maior largura. Devido à disposição do protórax, quando esses insetos caem de costas, eles dão saltos voltando à posição normal. As larvas desses insetos são conhecidas como bicho-arame e eles se alimentam das raízes e da base dos colmos do arroz. Possuem a coloração marrom clara e, ao completarem o desenvolvimento, eles atingem de 15 a 20 milímetros de comprimento. As plantas de arroz, quando são atacadas, elas sofrem definhamento, em decorrência da destruição parcial do sistema radicular, o que torna as folhas mais velhas amareladas ou secas. Os adultos desse inseto têm hábitos noturnos, portanto, passando o dia na base das plantas de arroz e de capins. Nessa primeira imagem tem a larva arame à direita deste inseto, Conoderus escalaris, e na segunda imagem o adulto desse inseto, o que é o vagalume. O gorgulho da panícula, com o nome científico Neobaridia amplitarsis, o adulto desse inseto tem o corpo achatado dorso-ventralmente, a cabeça com prolongamento contendo as peças bucais na extremidade. A coloração dele é preta e possui 7 milímetros de comprimento. Eles aparecem em grande quantidade durante o florescimento do arroz, onde as larvas e as pulpas se desenvolvem no interior dos colmos, e os adultos danificam a base das espiguetas, impedindo assim a formação de grãos. Então, o dano um possível sintoma quando esse inseto está presente no campo é a base das espiguetas danificadas. As formigas cortadeiras, que podem ser do gênero Acromyrmex e do gênero Atta, são insetos sociais e eles apresentam várias formas para uma mesma espécie. Esses insetos possuem um aparelho bucal mastigador, as pernas são ambulatórias e apresentam 4 asas membranosas nas formas sexuadas ou são ápteras quando são operárias. Elas se desenvolvem passando pelas fases de ovo, larva vermiforme, pupa e adulto, e se alimentam-se do fungo Ploriota e também com fragmentos de folha das plantas que cortam e transportam para o interior de seus ninhos, também conhecidos como formigueiros. As formigas do gênero Atta possuem 3 pares de espinhos na parte dorsal do tórax, o que permite separá-las das espécies Acromyrmex, que tem de 4 a 5 pares de espinhos nesse local. As formigas Acromyrmex são conhecidas como quenquens e são menores que as do gênero Atta, vulgarmente conhecidas como salvas. Os formigueiros das saúvas são facilmente diferenciados dos construídos pelas quenquens, pois eles apresentarem um monte de terra solta retirada do subsolo. As espécies de quenquens e as espécies de saúva são as que têm demonstrado maior importância para o arroz, principalmente quando cultivados em condições de sequeiro. O reconhecimento das espécies de saúva mencionadas pode ser feito pelo odor também e pelo aspecto da cabeça de soldado. Na espécie Atta bispaerea, a cabeça é multipontuada, com suco profundo na parte central, formando então 2 lóbulos característicos, sem pelos e com certo brilho. Nas espécies Atta capiguara, a cabeça é opaca e, quando esmagada, ela tem cheiro de gordura rançosa. Os soldados de Atta laevigata possuem a cabeça lisa, brilhante e com
retrância rasa na parte central. As espécies de Atas sedens diferenciam pelo característico cheiro de limão. Quando o arroz é geralmente atacado em manchas na fase inicial de crescimento, quando as plantas têm de 15 a 20 dias de idade. Nessa fase, grande parte das plantas ainda consegue brotar novamente e produzir panícula, embora de menor tamanho. Assim, estima-se que para cada 1% de área de plantas novas cortadas pelas formigas, haja redução de 1% na produção dos grãos de arroz. O ácaro da mancha branca alongada, com o nome Schizotetanicus oryzae, os adultos apresentam a forma globulosa ou piriforme, com coloração amarela esverdeada e com manchas escuras e cerca de 0,8 mm de comprimento. Eles se localizam principalmente na face dorsal das folhas, onde pode ser encontrados ovos e larvas, com 3 pares de pernas, entre os fios de teia. A introdução do estilete nas folhas para alimentação provoca lesões características na face superior das folhas, e a infestação aumenta com o desenvolvimento das plantas, podendo então comprometer o rendimento de grãos em cultivos irrigados e na ausência de chuva, se não for controlado a tempo. Na primeira imagem, podemos ver o ácaro da mancha branca alongada da folha no arroz. E na segunda imagem, ali tem as folhas com sinais de alimentação. Então, os sintomas que podem ser verificados para que se tenha a noção que essa praga está no campo são folhas com esses sinais que são sinais de alimentação do inseto. Já na terceira imagem, apresenta as plantas com as folhas descoloridas devido a uma infestação desse inseto. O caramujo do arroz, do gênero Pomacea, e no caso SPP porque são várias espécies que podem estar presentes no arroz, são moluscos onivalvos com listras escuras nas conchas. Eles têm de 30 a 50 milímetros de comprimento e durante a drenagem dos campos, eles ficam enterrados no solo e com o retorno da irrigação, entram em atividade e podem comprometer as lavouras implantadas com sementes pré-germinadas, pois eles comem essas sementes pré-germinadas. E já nas lavouras que são estabelecidas pelo sistema convencional, também podem ser danificados na fase de plantas jovens. Se o solo estiver infestado ou se caramujos tiverem acesso à cultura pela água da irrigação. Um caramujo com 100 dias de idade consome 5 plantas de arroz com menos de 14 dias de idade. As plantas com 14 dias de idade, cada caramujo com 100 dias de idade pode consumir 5 plantas dessas. As plantas são cortadas no nível da água e as posturas são sempre feitas fora da água. Cada postura contém em média de 200 a 500 ovos e cada fêmea pode durar de 2 a 3 anos e totalizar então 2.000 a 8.000 ovos por ano. E o período de incubação é de 14 a 20 dias, sendo observado um período de ovo a ovo de 235 a 241 dias. O inimigo natural é o gavião caramujeiro. E na primeira imagem podemos ver o adulto desse gênero, Pomacea. E na segunda imagem é possível verificar um adulto de Pomacea atacando a planta do arroz. Podemos ver que ele ataca bem na base e são plantas jovens. E já na terceira imagem podemos ver a postura do gênero. Olha ali, podemos verificar ali várias posturas, onde cada uma dessas posturas tem em média de 200 a 500 ovos. Agora vamos falar sobre a amostragem de insetos. A amostragem dos insetos pragas no arroz pode ser feita de diferentes modos, de acordo com o tipo de praga. Então, vai variar, porque tem insetos que chegam ao nível de controle, por exemplo, com 5 insetos por ponto, e já tem outros que é com 10, então isso vai variar de inseto para inseto. Depende do nível de controle de cada um. Em áreas de 5 hectares, aconselha em 3 a 20 pontos escolhidos ao caso. E
E já em áreas maiores, o aumento deve ser proporcional, ou então as áreas devem ser divididas em lotes de 5 hectares cada um, procedendo-se da forma antes mencionada. Para avaliar as populações de inseto, o número de unidades de amostra a ser tomada em cada ponto, bem como a técnica a ser utilizada, depende da praga. Em amostras diretas são utilizadas redes de varredura, molduras quadradas ou circulares, remoção de solo e raízes em extensão de 1 metro por 20 centímetros e por 25 centímetros, ou amostrador de 10 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura. As amostragens são indiretas, são utilizados grupos definidos de plantas vizinhas para quantificar a presença dos insetos pragas das pragas, através dos sintomas ou dos sinais que deixam nas plantas. A seguir, nós iremos falar sobre produtos para controle dessas pragas do arroz. De uma forma mais geral, falando sobre produtos que estão no mercado de uma forma mais geral para o arroz mesmo. E já foi mencionado no decorrer do trabalho alguns produtos específicos, mas vamos falar mais no geral, sobre os produtos. Nessa tabela, podemos ver produtos com registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para controle das pragas de arroz. E ali temos o nome comercial de cada produto, o nome técnico, o grupo químico, a classe toxinológica, a toxicológica, a classificação ambiental, a indicação, a dose, o registrante, o registro no mapa e o tipo de cultivo. Ali, como podemos perceber, os grupos químicos mais utilizados são o piretroide e o neonicotinoide, que aparecem bastante. Então, existem bastante produtos no mercado com esse grupo químico, dos neonicotinoides e de piretroide. E também do metilcarbamato. Existem bastante produtos indicados para o arroz com o grupo químico do metilcarbamato. Então, ali nessa tabela dá para entender de forma geral alguns produtos e a indicação, como por exemplo, temos ali produtos para indicação na bicheira do arroz, no percevejo do como, na lagarta da panícula, lagarta do cartucho, no percevejo do grão e por aí vai. Então, é uma forma bem interessante de achar conhecimento, né, para entender um pouco dos produtos que são utilizados. Ali temos os registrantes e é uma forma boa de entender um pouco mais sobre os produtos que são registrados para o arroz.